Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos. Alô você, tá começando aqui mais uma vez, mais uma edição do nosso podcast Tudo Acaba em Business. Na noite de hoje eu vou apresentar para vocês um convidado muito especial. Um cara que é especialista, é palestrante na arte da comunicação e oratória. Eu tenho a honra de convidar o meu grande amigo Alan de Mello para participar e para ensinar a você muitos temas relacionados à comunicação. E eu já começo direcionando a primeira pergunta a você. Alan, como é que eu faço para melhorar a minha oratória, buscando ter uma capacidade de persuasão melhor para atingir melhores resultados dentro da minha empresa, do meu negócio ou da empresa onde eu trabalho? Maravilha, Marcelo, muito obrigado pelo convite, esse podcast maravilhoso, bombado, né? Badalado, tudo acaba em business, é uma honra estar aqui no seu podcast, né? E a primeira coisa que você tem que fazer é você olhar para dentro de você e se perguntar: por que que eu quero me comunicar melhor? Onde eu quero chegar? Qual que é o meu objetivo? Porque quando você não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Mas quando você tem um objetivo, exato. Mas quando você tem um objetivo, ninguém te tira da rota. Então você olha para dentro de si e fala: por que eu preciso me comunicar? Porque a comunicação, ao meu ver, é a habilidade mais lucrativa que existe. Eu nunca conheci alguém bem-sucedido que tenha muito dinheiro, que seja milionário ou bilionário, que não saiba se comunicar. A comunicação, ela está em todos os ambientes onde tem pessoas bem-sucedidas. Uma vez que você sabe se comunicar, você sabe vender, você sabe persuadir, sabe dissuadir. Então a comunicação, ela é inerente ao sucesso. Então, olha para dentro de você e veja onde você quer chegar. E o segundo passo é entrar em contato comigo. Você pode entrar no meu Instagram lá, Alan de Mello, clica no link, que lá tem uma mentoria online de oratória que eu disponibilizo lá para os meus alunos, e vai ter em setembro agora, nesse mês, um workshop presencial chamado Oratória de Palco. Então, me encontre nas redes sociais que lá tem oportunidade. Então, antes de dar sequência na entrevista com o Alan, eu gostaria de falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Primeiro, o Otimize Studios, a nossa casa. A gente está aqui no Otimize Studio. Esse estúdio é maravilhoso. Uma localização espetacular. Estamos aqui na Avenida Angélica, no edifício Filadélfia, número 1996. Vem conhecer, vem tomar um café conosco, você vai entender. Aqui é realmente muito bom. A estrutura, a parte acústica, toda a estrutura de computador, de câmeras. Nós ajudamos vocês na parte de roteirização, de oratória com o Alan. O Alan aqui dá um suporte aqui na parte de oratória. Então nós temos aqui diversas modalidades muito importantes para você gravar ou seu curso, ou seu podcast, principalmente, ou se você quiser gerar conteúdo para suas mídias sociais de uma forma profissional, aqui nós temos todo o preparo a um preço acessível. Nosso segundo patrocinador, a Academia Evoque. Academia Evoque, a academia mais humanizada do Brasil. Já são 25 unidades. Está em todo o estado de São Paulo, já saiu agora de São Paulo, está em diversos outros locais espalhados pelo Brasil. A rede que promete até o final de 2024 ter 50 unidades. Atendimento é um grande diferencial do Evoque. Se tiver uma perto da sua casa, vá lá, confere, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Equipamentos de alto nível, um atendimento sensacional e são várias unidades espalhadas por todo o estado de São Paulo e agora também fora de São Paulo. E para fechar, tem a Sorricare, saúde sem culpa para quem se preocupa. Você que é da região de Osasco, vá a Sorricare, faça o seu tratamento odontológico. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido num espaço sensacional, uma estrutura extremamente profissional e acolhedora, a um preço acessível. É um local que te garante um ótimo atendimento, com preço acessível e principalmente um atendimento muito especial, muito humanizado. Então, Alan, voltando ao nosso tema da pauta de hoje, comunicação, vamos falar um pouquinho sobre oratória. Eu gostaria que você explicasse, passa pra gente algumas técnicas, você estava me ensinando uma criança no podcast, algumas técnicas que você usa nesse seu treinamento, nessa sua mentoria,
tanto para melhorar a oratória, como na quebra da timidez, que é outro ponto de dificuldade para quem precisa falar em público. Exato, então vamos lá. Primeiro, cara, comunicação, eu trago uma comunicação descomplicada. Porque eu vejo muito guru aí na internet falando que é difícil fazer as coisas, que você precisa batalhar. E realmente, as coisas, você precisa batalhar, a vida é assim. Só que quando se trata de comunicação, de oratória, é simples e é mais simples do que você pensa. Então existem algumas técnicas pontuais, simples. Por exemplo, tem uma técnica que todo mundo já conhece, que nas minhas palestras, que em 40 segundos eu faço qualquer um falar em público. Qualquer um. Eu já demonstrei isso em vários vídeos, várias demonstrações, meus amigos me acompanham, vê. Por exemplo, semana passada, a menina falou assim, eu fui dar uma palestra, ela levantou e falou, eu tenho pânico de falar em público. Eu falei, vem aqui, que eu vou te ensinar uma técnica. Passei a técnica para ela. E como sempre, em 40 segundos ela falou, andou no palco, falou com um tom de voz alto, encantou todo mundo, no final todo mundo bateu palma. Por quê? Porque rapaz, em 40 segundos o desafio é grande. Exato, mas por quê? Porque eu descomplico a oratória. Quando você aprende oratória, quando você aprende comunicação, quando você está iniciando um curso, não quer dizer que você vai iniciar dando aquela palestra que vai encantar a multidão, que todo mundo vai gostar. Só que você pode iniciar muito bem. É aí que as pessoas não falam. Por quê? Porque elas ocultam a verdade. Então eu trago uma comunicação bem mais simples aí para que todo mundo possa fazer, até você em casa. Inclusive, tem uma técnica que eu quero ensinar no final do podcast, eu vou falar aí. Uma técnica sensacional que é justamente essa. Como falar em público para quantas pessoas você quiser. Mas você não vai dar nenhuma, agora nesse momento você não vai dar nenhuma técnica? Vou. Essa técnica específica eu vou deixar para o final. Mas é o seguinte, o que você vai fazer? Você tem uma caneta em casa? Se você tiver uma caneta em casa, você vai colocar a caneta aqui e você vai contar de 1 até 20. É papel de ridículo um pouco, né? Mas é uma coisa que você precisa entender. Quando você vai falar em público, você precisa se passar por ridículo nas primeiras vezes. Então essa é a primeira técnica que eu já dou de inteligência emocional. Não se preocupe com as pessoas que estão pensando de você. Seja ridículo, o máximo que você puder. Uma vez que você se demonstra ridículo, quem está te vendo, quem está te observando, vê que você não está preocupado, logo a pessoa não vai te julgar. Lembra da escola, Marcelo? Quando você não gostava de um apelido, o que acontecia? Quanto mais você não gostava, pegava, não tinha o apelido jeito. pegava. Dependia da sua reação, né? Falar em público é a mesma coisa. Se você está preocupado com o que as pessoas estão falando, você vai ter que já tratar isso. E não se preocupar com o que as pessoas estão falando. Então, coloca a caneta aqui e conta de 1 até 20. Depois, com a mesma caneta na boca, você vai contar os meses do ano. Falar os meses do ano. Janeiro, fevereiro, março. Quando você terminar, que chegar em dezembro, você vai perceber que a sua articulação vai estar melhor. E essa técnica instantaneamente você aqueceu a voz. Você aqueceu a voz, suas cordas vocais, que são suas pregas vocais, e consequentemente você vai ter mais habilidade ao falar, sua voz vai soar melhor, vai ser mais bonita. Então aí, uma técnica que se você aplicar agora, você já vai obter resultados. Então vamos lá, caneta na boca. Caneta na boca 20 aqui, segundos contando mais ou menos de 1 a 20. De 1 até 20. E depois os meses do ano. Os 12 meses do ano. Os 12 meses do ano, exatamente. Essa aí é a primeira técnica aí. Excelente, uma técnica muito boa. Voltando ao passado, você me fez recordar de um problema que eu tive durante muitos anos. Hoje, quem me vê aqui apresentando um podcast solto à vontade, não faz ideia o quanto foi difícil eu chegar e ter a coragem e me sentir preparado para falar em público. Quando eu estava na 4ª, 5ª série, eu não me recordo se eu estava na 4ª, 5ª série, devia ter entre 10 e 11 anos de idade. Eu já contei isso para o Alan. Eu fui apresentar um trabalho na escola, né? Daquela forma, né? Era trabalho em 4, 5 pessoas, um tinha que apresentar e naquele dia ninguém queria apresentar. Eu falei, vou apresentar. Passei o dia anterior inteiro me preparando. Rapaz, mas como é que você se prepara? Você se prepara na tua casa, no conforto, lendo ali um livrinho e tá beleza. Ainda mais com 10 anos de idade. Você não tem você não tem nenhuma experiência. Bom, cara, quando eu fui apresentar, quando eu fui subir ao palco, já começou a me dar um certo calafrio, aquela barriga que você sente aquele gelo, né? E eu não conseguia olhar e encarar meus amigos. Eu via meus amigos ali e a minha professora, e o que eu via nos meninos, principalmente na molecada ali? Um olhar de rejeição muito grande. Meu Deus. Então, os meninos riam, só de eu estar lá em cima, né? Já riam. E minha professora
me olhava com uma cara, isso não vai dar certo. Rapaz, eu queria falar, não conseguia. Eu comecei a passar mal, literalmente. Aí eu comecei a suar, e aí eu entendi que eu não tinha condição de falar. Eu comecei a gaguejar, travei. Resumo. A galera começou a rir, minha professora começou a fazer com a cabeça um sinal de negativo. Eu saí correndo do palco e não consegui apresentar. Cara, isso eu levei, para você ter uma ideia, eu fiz 3 faculdades. Na minha primeira faculdade, que foi de jornalismo, eu fazia quase todos os trabalhos, mas na hora de apresentar eu passava para um terceiro apresentar. Na minha segunda faculdade foi quase o mesmo processo. Eu fui começar a me arriscar no meu MBA. Uhum. Cara, mas ainda assim eu não tinha a confiança necessária. Se eu sentasse numa sala de reunião com você, sem o microfone, sem a TV, sem estar numa posição de destaque, que sentado, eu vendia a minha ideia numa boa. Cara, me colocou numa posição de destaque, onde todo mundo parava para me ouvir. Isso para mim era muito difícil. Te bloqueava na hora. Cara, eu fiz tratamento psicológico, fiz também muitas aulas de oratória. Eu fui entender que eu tinha uma certa rejeição a estar ali numa posição de destaque. Eu sou um cara que eu gosto muito de estar ali entre as pessoas. Eu não gosto de estar ali naquela posição de destaque. Mas a minha carreira foi me exigindo. Quanto mais eu fui crescendo na minha carreira, mais eu tive que me especializar. Então eu fui procurando ajuda de profissionais, de psicólogo e tal, fui fazendo entendimento e principalmente fazendo aula de oratória, treinamento. Então, cara, hoje eu faço palestras para 600 pessoas, como a gente fez esse ano para Elevou, que tinha 650 pessoas. Cara, e eu tava na cozinha da minha casa. Eu tava muito tranquilo, muito seguro. À vontade. Mas como isso aconteceu? Eu tive que trabalhar isso, porque para mim era um medo, uma coisa que aconteceu por uma frustração que eu tive, uma sensação de fracasso que eu passei. Então eu gostaria, cara, que até entendendo a minha história, compartilhando a forma como eu consegui vencer isso, e eu venci ao longo dos anos, com treinamento, com aula de oratória, com aula de psicologia com psicólogo, trabalhando um pouquinho, ali eu principalmente minha parte de confiança. Tanto a minha psicóloga, e aí uma coisa interessante, tanto a minha psicóloga como o meu professor de oratória, rapidamente eles identificaram. Meu problema era falta de segurança, falta de confiança. Eu me sentia ridículo em uma posição de destaque. Ou seja, eu achava que não estava pronto para estar ali falando acima das outras pessoas. Quando eu estava no mesmo ambiente, não tinha problema. Se eu subisse a uma posição de destaque, talvez eu me julgava não digno, né? Digno de estar naquela posição. Então eu tive que vencer isso e foi com muita confiança. Quando aumentei a minha confiança, eu desenvolvi. Isso a gente leva para um jogador de futebol também. A gente vê muito o jogador de futebol quando ele tem baixa confiança, quando ele está seguro, é muito difícil ele fazer o que ele sabe fazer de melhor. Quando ele está confiante, ele voa. Então, olhando esse meu cenário, que eu imagino que muitas pessoas passaram por situações parecidas, eu gostaria que você desse uma dica, uma orientação de como você ajudaria ou qual dica você dá para uma pessoa que passou por uma situação constrangedora falando em público e que gerou algum tipo de trauma. Marcelo, veja bem, quando se trata de trauma, a gente vai separar aqui. Tem pessoas que têm traumas, de fato. Tem trauma daquele momento que ela passou na infância, que ela foi rejeitada, que riram dela. Primeiro conselho que eu dou para você que tem trauma, procure um especialista. Procure o profissional profissional gabaritado para cuidar desse trauma. Sim. Isso, beleza, separei a questão do trauma. O que eu vou te dar? Vou dar o maior conselho que eu posso dar. Primeiro, autoconhecimento. Então, primeiro, Perfeito. É preciso entender uma coisa, Marcelo. Ninguém tem medo de falar em público. Não existe esse medo. Eu constatei e defini que não existe o medo de falar em público. O medo que existe é o medo de falhar em público. É totalmente diferente. Sem dúvida. É o medo de errar. É o medo de alguém vai rir de mim, vai me ridicularizar. Sim, sem dúvida. Por quê? Porque eu sou muito perfeito, eu não posso errar. Então esse é o medo de falhar. Então, o primeiro conselho, autoconhecimento. Primeiro, na sua vida, antes de você começar a viver, a querer viver, primeiro você tem que se conhecer. Depois que você se conhece, Marcelo, você conhece o outro. Depois que você conhece o outro, você conhece a Deus. Esse é o tripé.
me conheci primeiro, conheci o outro, conheci o ser humano em si, aprendi a lidar com o ser humano, entendi as fraquezas, limitações, desejos, Os gatilhos mentais mentais, aí eu consigo me relacionar com Deus. Tem gente que faz o caminho inverso. Mas não tem como você se relacionar nem com o outro, nem com Deus, sem antes se conhecer. Autoconhecimento é tudo. Então eu vou falar de mim. Eu era a pessoa mais tímida do planeta Terra. Pensa na pessoa tímida, introvertida, quieta, multiplica por 100. Essa pessoa era Alan de Mello, que não conseguia dar um abraço até os 22 anos de idade. Rapaz. O Fernando viu esses dias aí, ó, ele tá aqui de testemunha. Ele viu um vídeo meu. Fernando, nosso Apollo Creed, o nosso grande produtor. Aí, ó. Fernando é testemunha, ele viu um vídeo meu quando eu tinha 15 anos de idade. Eu mostrei pra ele. É ridículo. E é impossível você falar, não, aconteceu um milagre aqui. Porque quando você me vê hoje falando, você fala, você já sempre foi assim. Não, cara, eu não conseguia falar. Simples assim. Só que eu fui me conhecendo. Eu fui dar uma palestra uma vez e eu sempre pedia pro pessoal filmar. Aí filmava e eu assistia aquela pregação inteira, que eu era da igreja, né? Eu assistia minha pregação inteira e falava, pô, mano, eu errei nisso, isso. Talvez se eu der um grito mais aqui, ó, talvez se eu entonar, talvez se eu enfatizar essa palavra, não sei o que e tal. Você foi se corrigindo. Se corrigindo, essa é a palavra, autoconhecimento. Agora um detalhe. Segundo a pediatria mundial, Marcelo, uma criança, antes dela aprender a andar, ela precisa cair 1000 vezes. Depois que ela caiu 1000 vezes, ela aprende a andar. Então não existe andar, o que existe é balancear a queda. Você primeiro aprende a cair. Depois de cair, você aprende a rastejar. Depois de rastejar, você aprende a andar. Depois de andar, você aprende a correr. E assim vai natural. É um desenvolvimento. É um desenvolvimento. Falar em público é a mesma coisa. Não pense que na primeira vez vai dar certo e vai ser um espetáculo. Não, cara. Você ainda é uma criança. Vai errar. Depois você ajusta. Porque o erro é aquele processo de você aprender. Vai ajustando, ajustando, corrigindo rota, até você chegar naquilo que você chama de excelência, porque perfeição não existe. Sim. Então, pelo menos o que eu fiz, tirei perfeccionismo, comecei a caçar o erro e comecei a mostrar que eu não estou importando se eu errar ou não. Então eu vou dar um exemplo. Na palestra hoje em dia, esses dias, por exemplo, eu fui dar uma palestra e eu estava tomando uma água e o copo caiu no chão. Tava com um copo desse aqui, ó. O copo caiu no chão, no meio da palestra. Fala a verdade, Marcelo. Qualquer um palestrante, se derruba um copo de vidro, qual que é o sentimento do palestrante? O que ele vai sentir? Provavelmente ele vai se sentir constrangido. Constrangido. Então, beleza. Eu tava palestrando, o copo caiu no chão. Assim que o copo caiu no chão, o que eu fiz? Eu falei assim, ó, tá vendo esse copo aqui? Da mesma maneira a sua vida, na palestra. Vai ter momentos que você vai cair e vai quebrar. Igual esse copo aqui. E as pessoas vão ver o constrangimento. E comecei a criar uma história em cima do copo quebrado. Resumindo, as pessoas nem perceberam. Não sabem nem se foi de propósito. Exato. Então, qual que é o segredo? É você converter energia para você, cara. Você é o protagonista. Sabe, eu fiz uma coisa semelhante nessa palestra que eu disse da Evoque. Foi mesmo? Eu me preparei para os erros. Eu falei, cara, é o primeiro evento deles, grande. Vão acontecer alguns erros. Aconteceram muito poucos. Mas teve um momento que a gente chamou um palestrante, que era até o Ricardo Oliveira. E o Ricardo estava terminando de se arrumar. O pessoal me deu sinal ali, chama o Ricardo. Chamei o Ricardo, cadê o Ricardo? Na primeira vez. Ah, eu lembro. Você lembra? Eu lembro. Eu chamei o Ricardo. Quando o Ricardo não veio, eu comecei a falar a respeito das características do Ricardo, de quem era o novo palestrante, aquela coisa toda. Quando eu fui chamar a segunda vez, o pessoal ficou naquela situação, pode chamar. E eu fiquei inseguro de chamar o Ricardo, porque eu já tinha passado uma vez pela situação de o que eu fiz. Eu comecei a falar de uma terceira pessoa, um personagem muito importante para a história da Evoque. Quando eu identifiquei aquela pessoa, eu chamei ele para o palco e fiz uma homenagem para ele. E cara, a maioria das pessoas choraram. Então foi uma coisa assim, cara, eu trouxe, e aí eu descobri que o Ricardo, na segunda chamada, ele não estava pronto ainda. Olha só, cara. Eu ia cair 2 vezes na mesma coisa. Então assim, quando eu trouxe o Ricardo, todo mundo já foi num outro momento, eu já pude apresentar ele de uma forma diferente, com aquela energia da primeira vez. Porque quando você chama e não entra, a segunda vez você já fica, é natural. Exato. Né? Você bateu um pênalti, errou, o juiz manda voltar, na hora que você vai bater aquele pênalti de novo, você não está com a mesma segurança de quem estaria se tivesse feito o gol. Exato. É natural no ser humano. Então, eu já tinha me preparado para aquilo. Então, eu já tinha visitado algumas pessoas no palco, que eu disse, no momento que eu tiver algum aperto aqui, se eu passar por isso, eu vou convocar algumas pessoas aqui.
E aí o que acontece? Porque eu já imaginei, tinha algumas personalidades, eu sabia que eles podiam atrasar. Então eu já vi algumas pessoas que poderiam, naquele momento, ser ali uma válvula de escape. E a maioria das pessoas se sentiram tão assim tocadas, porque aí a gente fez algo muito emocional, por ser pessoas que têm essa característica, que quando o Ricardo entrou, o pessoal nem percebeu ou pouco se importou com aquela primeira falha do sistema ali, né? Sensacional, cara. Então, assim, são detalhes que você vai ganhando com experiência, que é observar o ambiente onde você está. Cara, o que eu queria que você falasse um pouquinho a respeito também, Alan? Você falou de timidez. Certo. Né? Como vencer um pouquinho, como você venceu, eu também contei um pouquinho da minha história. Certo. Eu gostaria que você falasse, você falou de algumas técnicas, umas você vai deixar para o final. Eu queria entender como um garoto que era extremamente tímido, qual foi a paixão? O que te inspirou para você hoje ser um profissional de oratória, um professor, um palestrante, numa área que você era totalmente avesso, não era alguém que parecia não ter talento para isso, mas hoje é o seu principal mecanismo de ferramenta de trabalho. Cara, imagine você. Eu era o mais tímido da escola. Sofria bullying. As pessoas me zoavam. Mas o bullying é por causa do topete ou por causa... Cara, porque assim, hoje eu até melhorei um pouco, mas quando eu era adolescente era meio zoadinho. Eu acho que todo adolescente passa por isso, né? Todo adolescente passa por isso. Zoadinho é ótimo. Mas o que acontece? Sofria muito bullying e tal, porque eu era muito magro. Eu sou ainda hoje, mas eu era bem magro. E como eu era magro, não tinha barba, aí era meio engraçado, na cabeça grande e tal. Aí a galera aloprava na escola. Quando eu tive a oportunidade a primeira vez de falar em público, eu vi que eu estava com um poder nas mãos. Sim. Então, aquele poder que outrora nunca tive, eu tinha em mãos ao falar em público. Então, quando eu vi que eu dava um comando e a plateia reagia, e eu senti isso na pele e falei, peraí, é só mudar aqui o Você jogo. se sentiu especial. Especial. Ali, uma posição de comando, de dominância, não de Exato. dominado. Né? Aqui eu comando. Aqui eu mando e comando. Por isso que o nome do curso que eu quero ensinar as pessoas é oratória de palco. Por quê? Porque tem 2 palcos. O palco da palestra e o palco da sua vida. E eu ensino você a ser protagonista nos 2. Ótimo. E aí que tá. Legal. Essa é a minha missão de vida. Então quando eu vi ali que eu palestrei, dei o comando, a galera gostou, aplaudiu, riu e tal, eu falei, é aqui que eu me encontrei. E aquilo me deu motivação e inspiração para falar em público. Porque ali eu pude ver que eu podia mostrar o meu talento. É igual um artista, quando é tímido e ele chega no palco, ele pode mostrar o que ele sempre foi, só que na vida real ele não consegue. É a mesma maneira. Quando eu chegava no palco, eu conseguia mostrar quem era o Alan. As pessoas enxergaram. Ali é o Alan. E as pessoas surpreendiam, Marcelo. Porque as pessoas quando me viam falavam, você muda do nada. E eu falava, eu não mudo, cara. Eu sempre fui dessa maneira. Só que ali eu consigo evidenciar. Foi o que motivou. Fora, aí teve outras inspirações que eu fui assistindo. Se você quiser, a gente até pode falar aqui. Eu ia entrar agora num tema de grandes comunicadores, né? De autoridades no tema. E a gente batendo um papo rápido ali antes de iniciar o podcast, nos bastidores, exatamente. Eu descobri que nós temos um ídolo quando a gente fala em comunicação em comum, que é o Silvio Santos. Exato. Que para mim, eu não vou dizer o porquê, mas para mim, vou deixar você explicar, é o maior comunicador da história do Brasil. Para mim, o Silvio Santos é o Pelé da comunicação no Brasil. Para mim, são 2 figuras extremamente relevantes para a história desse país. Talvez entre as 100 maiores personalidades do mundo, todos os tempos, esses caras estarão. E o Silvio Santos, para mim, é realmente um gênio da comunicação. E você estava dizendo que também admira ele muito. Queria que você explicasse um pouquinho dessa sua conexão, dessa sua admiração por ele. O Silvio Santos, cara, aquilo ali, ele é uma lenda viva, né? É um monumento vivo que eu costumo chamar, é o Silvio Santos. É um monumento vivo, né? Cara, o Silvio Santos, ele tem várias técnicas de oratória. E várias ele faz conscientemente. E aqui que eu quero entrar. Sabe o Messi? Você que é da área do esporte aí, sabe? Sim, o Messi? Claro.
perguntar aqui, Marcelo, quem que você acha melhor? Aqui vai ser a polêmica, viu? Messi ou Cristiano Ronaldo? Ah, não vou entrar nessa daí não, cara. Porque assim, eu vou te falar o porquê. Bom, eu não quero que você perca a sua linha de raciocínio. Eu vou lá. Eu acho que os dois... Eu sou mais fã do Cristiano Ronaldo. Ponto. Por quê? Porque eu acho que o Cristiano Ronaldo é mais trabalho do que o Messi. Eu acho que o Messi tem mais talento natural que o Cristiano, mas eu acho que o Cristiano ele é muito mais parecido comigo. Ele é muito mais trabalho, é muito mais raça. É o cara que realmente se dedica, que se entrega. Então eu me vejo muito mais no Cristiano Ronaldo do que no Messi. Show. Então Show de eu bola. sou mais fã do Cristiano. Vamos voltar aqui pro Messi. O Messi falou que ele tem um talento. Tem um Ele talento. tem um natural. É como se fosse o Neymar, né? Sim. O Neymar tem um talento natural também. Fora de série. Cara, uma coisa que eu percebi estudando talentos, que pouca gente percebe, é que você vê o Messi jogar, você acha que é fácil. Porque ele tem tanto talento. Ele tem tanto talento que você fala, se eu for fazer, vai eu fazer igual. Neymar, quando você vê ele driblar, você fala, mano, é muito fácil jogar futebol, cara. Os caras têm uma inteligência corporal muito grande também, né? Isso é muito E aí, importante. aí, onde que eu aprendi? Uma vez um cara falou assim, quando você vê alguém fazer algo tão bom, que pra você parece ser fácil, significa que ele é muito bom no que ele faz. Exato. Que ele é muito bom naquilo que ele faz. Exato. Né? E qual foi a pergunta que você fez mesmo que eu perdi o raciocínio aqui? Só pra você entender, Fernando, o homem perdeu a pergunta. Eu tava falando a respeito do Silvio Santos, que nós tínhamos uma paixão em comum pela capacidade dele de oratória. Silvio Santos, cara, é o seguinte, o Silvio Santos, ele é muito bom naquilo que ele faz. Só que quando você vê ele fazer, você acha que ele não tá usando técnica nenhuma. Por que você acha que ele não tá usando? Muito bem colocado. Porque ele é muito bom, cara. Ele é muito bom. Só que ele tá usando técnica em cima de técnica. Então quando ele fala com as mãos abertas assim, não é à toa. Ele tá usando um gatilho de confiança. Porque há milhares de anos atrás, o aperto de mão que nós conhecemos hoje era mostrar as mãos para que você identificasse que você não tinha alguma pedra para atacar em alguém. E quando você faz isso hoje, no inconsciente da pessoa, a pessoa acha, pô, essa é uma pessoa confiável. Legal. Então o Silvio Santos ele faz isso o tempo inteiro. Quando o Silvio Santos chega num lugar, que ele chega em alguém famoso e fala, como que é seu nome? Eu não te conheço. Ele tá fingindo que ele não conhece, para depois ele chamar alguém da plateia, chamar pelo nome, e a pessoa da plateia achar, pô, a pessoa não conhece o Neymar, mas me conhece. E outra coisa que o Silvio Santos faz muito bem, que é uma técnica de oratória brilhante, que só bons fazem, é ele não é o protagonista. É aí que tá. Então quando ele usa aquelas falas assim, ó, eu já falei que artista não entra no meu programa. Eu já disse que eu sou apenas um apresentador de TV. Cara, ele é muito bom, só que ele não é o protagonista. O protagonista é a plateia do programa Silvio Santos. Então, eu admiro todo líder que é assim, que ele não se mostra como um protagonista, mas o protagonista é sempre a equipe. Ele é um facilitador. Ele é um facilitador. Exatamente. Ponto. Eu facilito. Eu sei que eu sou muito bom, só que eu não quero aparecer. Quem vai aparecer é o meu programa, é a minha emissora. Eu só quero ter o meu programa em ali. Tanto é que o Silvio Santos ele nunca deu uma entrevista no SBT. Ele nunca deu uma entrevista. E quando pergunta pra ele, quando você vai na entrevista? Ele nunca vou dar entrevista. Eu sou apenas um apresentador de TV. E o cara é dono de tudo. Então, assim, isso me fascina no Silvio Santos. É ele mostrar que ele não é o protagonista, mas sim a equipe dele, a emissora dele, a empresa. Igual aquele empreendedor, né? Business, que ele se preocupa com a empresa. O foco é a empresa. Eu tenho que fazer a empresa crescer de todas as maneiras. Sabe? Então, assim, eu admiro pessoas assim, essas personalidades. E hoje, quando a gente vai pensar em liderança, em empresários, empreendedores, eu vejo que uma característica cada dia mais está performando melhor e não concorrendo, mas somando a empresa. É a personalidade e a capacidade de comunicação do dono, do empreendedor, dessa personalidade que fica por trás da marca, associada à marca. Começamos aí no Steve Jobs, por exemplo, certo. Né, que era muito difícil você ver a Apple sem lembrar do Steve Jobs. Na hora. Ele não está mais entre a gente. Mas até hoje, quando você vai lembrar de Apple, se você for relacionar uma pessoa, é ele. Você vai falar da CIMED, estou fazendo propaganda para todo mundo de graça aqui hoje, hein? Ó, patrocínio. Aqui, ó. Estamos aqui. Você vai falar do João Adib. O cara é um gênio, ele mudou completamente o cenário de uma empresa farmacêutica que vende remédio. Ele não faz isso. Né? Então, fantástico, cara. É impressionante o que ele faz. Você lembra sempre da pessoa. É né? impressionante. Você lembra do João, você vê ele como um gênio. Você vai falar de um... Cara, você tem uma série aí de empresas. Você vai falar do G4, você vai lembrar dos três meninos e principalmente da figura do Thales ali à frente.
Você vai pensar na IBM, apesar da timidez, não tem da IBM, perdão, da Microsoft, apesar da timidez, não tem como você não lembrar até esqueci o nome dele. Pela timidez dele é tão grande. Me ajuda aí, Fernando. Como é o nome do proprietário da... Já volto. Vamos supor, se a gente vai falar do Facebook, você vai lembrar do Zuckerberg. Se você... quem é a maior personalidade? Um cara que tem uma dificuldade de comunicação, mas que tem cada dia sido melhor aqui, que é o Elon Musk. Exato. Né? Então, da Virgin, você lembra lá do Richard Branson. Então, as coisas vão acontecendo de uma forma... Bill Gates, é isso aí. Tá? Eu tinha esquecido o nome do Bill Gates. Tem uma história do Bill Gates, né? Que é um cara sensacional. Diante de uma pessoa extremamente tímida. Ele quando você olha o nerd, você imagina aquela situação do nerd, quando você visualiza, o Bill Gates é o exemplo claro daquilo. Mas ele é um cara que você não consegue tirar a marca dele em relação a ele. Ele é a marca. Show de bola, cara. Né? Então, assim, hoje, isso tem sido uma dinâmica muito positiva. E aí, quando você tem um negócio e você quer ganhar mais destaque para o negócio, quer que essa empresa... Você é um médico, por exemplo. Você é um dentista. Você é um engenheiro. Você é um cirurgião. Você é um esteticista. Que você quer que seu negócio cresça, você quer cobrar mais numa consulta, você quer ser mais reconhecido no seu mercado, ter uma relação melhor com os seus stakeholders em geral. Eu vejo um podcast, ou não necessariamente o podcast, mas a geração de conteúdo é fundamental. Com certeza. Entendeu? É fundamental. Quando você olha uma empresa e as pessoas se conectam muito mais com pessoas do que com marcas. Então, se você tiver um conteúdo bacana, você consegue fazer com que as pessoas enxerguem sua marca com mais valor. Automaticamente, você vira uma autoridade e consegue ter mais clientes, consegue cobrar mais, consegue virar uma referência no seu mercado. Então, diante desse cenário, eu queria que você explicasse um pouquinho como é que você vê isso e se hoje você acha que realmente a criação de conteúdo é fundamental para um crescimento exponencial de uma empresa. Então vamos pegar um grande player. Você consegue me falar um grande player muito famoso que todo mundo conhece, que vende algum curso, que vende algum produto? Poxa, vamos lá, sei lá, curso, vamos usar aqui, sei lá, Tony Robbins, fora do Brasil, vamos falar Paulo Vieira aqui, que é o que mais vende no Brasil. Paulo Vieira. Quando você compra o método CIS, né? Sim. Método CIS, você está comprando uma empresa, como se fosse uma empresa normal, qualquer. Como se fosse a tua empresa, empreendedor. Você compra uma empresa que tem funcionários, que tem colaboradores, CEO, que tem executivos. Você compra uma empresa. Só que você só compra o curso por causa do Paulo. Por causa do Sim, Paulo. mas sem dúvida. Então, assim, aí eu já começo a entender. Pô, se você tem um negócio, e não tem um podcast, por exemplo, para anunciar sua marca, produzir conteúdo, criar conteúdo e criar a partir desse conteúdo know-how. Porque quando você tem know-how, você é respeitado, porque você tem autoridade. Quando você, inclusive, é um gatilho de comunicação, de persuasão, é a autoridade. Se você vai, por exemplo, você precisa fazer uma cirurgia, aí tem um açougueiro e tem um médico. Você vai fazer cirurgia com quem? Claro. Se tiver um estagiário, um especialista, vai querer fazer um especialista. Você não por quê? Não menosprezando o açougueiro, só dei um exemplo aqui. Mas por quê? Porque ele tem autoridade naquilo. Né? Sem dúvida. Então, assim, quando você tem autoridade, você vende com muito mais facilidade. Então, assim, há muitos anos atrás, para você anunciar uma marca, você precisava colocar na TV, no rádio. Depois veio a internet. Hoje você tem aquele mesmo programa de TV que na década de 90 você tinha que ter ali aquele horário, você pode ter um programa de TV dentro da sua cidade, do seu estado. Falando diretamente com o seu público. Falando diretamente com o seu público na hora que você quiser. Investir, claro, você vai investir muito menos e você vai ter audiência e você vai ter conteúdo para produzir. Então, quando você produz conteúdo, cria conteúdo, você automaticamente ganha autoridade. E com autoridade, mais ganhos, mais vendas. Você educa seu público também, exatamente, né? Às vezes ele não sabe nem a necessidade que tem. Quando você vai falar numa área de medicina, você tem tantas assim
coisas que você pode pensar, tantas especialidades, que às vezes o cara nem sabe que precisa de alguma coisa. Exato. Né? E ali, quando você começa a falar de uma forma mais clara, mais objetiva, bem direta ao seu público, as pessoas que procuram para determinado problema, você não só vira uma autoridade, como às vezes você demonstra uma fraqueza, uma fragilidade, um problema para essa pessoa que ele nem sabia que tinha. Exato. Né? E que ela pode resolver, Claro. fazer de uma forma simples. Então, por exemplo, aqui a gente está no Otimis Studios. Inclusive, cara, tá sensacional aqui, né? Tá Muito bem bonito, bacana. Né? muito bonito. O Otimis Studios, para quem não... para quem quiser começar a criar seu conteúdo, não necessariamente um podcast, como a gente disse. Podcast a gente acha uma fórmula muito fácil de você. O podcast eu digo que é o novo cafezinho. Em vez de você convidar um amigo para tomar um café, você faz diferente. Você convida esse cara para o podcast. Imagina um stakeholder dentro do seu ambiente. Então você quer ali conversar com o seu fornecedor, você quer falar com alguma outra empresa, você quer falar com um investidor. Cara, chama um concorrente. Às vezes você quer se aproximar. Chama esse cara para um café, que é o bate-papo num podcast. Você gera conteúdo, você fica mais relevante, as pessoas começam a te enxergar de uma forma melhor. Às vezes você não enxerga, as pessoas nem sabem que você existe, você começa a ganhar um pouco mais de protagonismo no seu meio. Isso pode ser para uma pequena empresa, isso pode ser para um empresário autônomo, como pode ser para um jornalista, pode ser para um influencer, né? E de uma forma muito simples. Você vai ficar ali, aqui no Otimis, por exemplo, o cara vai fechar um pacote ali de 6 horas, ele vai gravar 4 podcasts, ele tem para o mês inteiro 3 cortes, parte básica, mais o podcast, praticamente ele tem conteúdo para um mês, tranquilamente. Dividindo, compartilhando ali o teu conteúdo. Não quero fazer um podcast, eu só quero gerar um conteúdo. Vem aqui, quero ter um curso aqui que a gente vai ajudar, o Otimis vai te ajudar a estruturar isso, roteirizar, te deixar mais tranquilo. Quero não fazer um curso, quero gravar aqui apenas um conteúdo, as respostas que o meu público mais me pergunta. Cara, você vem aqui, a gente faz um levantamento dos seus principais desafios, das perguntas mais. Então, assim, queria entender como é que você enxerga isso, cara. Como é que você vê assim a criação de conteúdo refinado, de qualidade, para sustentação tanto do profissional como principalmente da empresa. Falando de comunicação, existem 5 tipos de poderes, né? 5 tipos de poderes. Um dos poderes, você vai ter lá know-how, recompensa. Um dos poderes é a recompensa, né? O que é recompensa? O gatilho da reciprocidade. Então, o que é o gatilho da reciprocidade? É quando você vai no Outback, por exemplo, o lugar somente atender, ele abaixa e te dá um pão. O que é isso? Isso aí ele está agregando valor e está mostrando para você que ele está na mesma altura. Isso é recompensa, isso é gatilho de reciprocidade. Então, quando ele faz isso, você fala, mano, fui bem atendido aqui. Aí logo você vai lá e gasta pra caramba também, né? Você gasta porque foi um atendimento perfeito e tal. Quando você vai na feira, por exemplo, e alguém chega e fala assim, tá esse abacaxi aqui, você não quer não, amigo. Você vai lá e come abacaxi. Não quer. Você come, o cara não tá te cobrando nada. Você fala, nossa, que abacaxi bom, hein? Que abacaxi gostoso. Você vai lá e compra porque o cara te agregou valor. Isso daí é gatilho de reciprocidade. Quando você cria conteúdo para o seu Instagram, para suas redes sociais, TikTok, por exemplo. TikTok é uma das redes que mais crescem no planeta Terra, velho. Então, quando você está no TikTok, quando você está no Quai, quando você está no Instagram, no Facebook, em todas as plataformas, você tem muito mais chance de visibilidade e de construir uma autoridade, construir conteúdo, de deixar a sua marca mais sólida, das pessoas terem mais confiança, se sentirem mais confiáveis, confortáveis ao comprar de você. Então, assim, em 2023, se a pessoa não cria conteúdo para a internet, ela está muito para trás. Ela está ultrapassadíssima, né? E agora falando, por exemplo, você falou aqui do estúdio, né? Falando um pouco sobre comunicação. Aqui o cenário é muito bonito, né? E é muito importante você se atentar a isso. Qual é o meu cenário? O que eu estou passando? Qual é a mensagem que eu estou transmitindo? Então, por exemplo, essa camisa azul aqui, você acha que eu coloco realmente uma camisa azul porque eu gosto da camisa azul? É óbvio que não. É porque o azul, no inconsciente do ser humano, transmite mais confiança. Assim como o amarelo e o vermelho se misturar, libera uma substância chamada grelina no estômago da pessoa e a pessoa começa a ter mais fome, né? As cores se comunicam. Então o azul ele vai transmitir mais confiança. Você vai numa entrevista de emprego, até uma dica.
vá de azul que você vai passar. Eu não falo isso só em mentoria, estou falando aqui no podcast. Então, quando você escolhe, por exemplo, esse ambiente aqui, que é o estúdio, otimize para poder gravar um conteúdo, você vê que aqui é bonito. Você vai trazer um cliente aqui, por exemplo, para fazer uma reunião. Profissional, né? Cara, é profissional, você vende. O bonito vende. Algo otimizado, prático, vende. Aquilo que facilita a vida das pessoas, vende. Então, assim, tem a excelência, cara. É uma coisa que eu procuro ter na minha vida. Excelência. Quando você busca um espaço próprio e adaptado, você está falando em profissionalismo. Claro. Né? Então, pessoal, uma outra dica. O pessoal quer estar bem no LinkedIn, participação, construção de um conteúdo num ambiente extremamente estruturado, realmente faz muita diferença. Alan, o tempo hoje, sei que sua agenda está bem apertada, nós temos pouco tempo aí, mas eu queria que você deixasse aqui uma dica de leitura, e aí eu vou usar como tema comunicação e oratória. Show, perfeito. Tem um livro fantástico que fala sobre gatilhos emocionais. Então o nome do livro é Gatilhos Mentais. Lá ele vai explicar a estrutura de Aristóteles, como você vai dar uma palestra, fazer um discurso, falar em público ou vender, usando o ethos, o logos e o pathos. Está escrito lá nesse livro. Então o que é? Resumidamente aqui, o que é logos? Logos é você, ao dar um discurso, você vai usar uma estratégia usando a lógica, ou seja, você vai falar algo que faz sentido. O que é o ethos? Ethos é a coroa, é a autoridade. E o que é o pathos? Paixão. É você falar no coração. Então você vai anotar essa palavra que eu vou falar. Comunicação límbica. Então, ao se comunicar, tenta entender isso. O que é comunicação límbica? Você falar no emocional, falar no coração da pessoa. 95% das decisões de compra são pela emoção e não pela razão. Ou seja, você sai da parte racional e entra num campo do pensamento da mente humana onde a emoção prevalece a razão. Exato, as pessoas compram pela emoção e justificam pela razão, né? Então esse livro é sensacional, Gatilhos Mentais. Leiam, porque vocês vão se surpreender. Tem um outro livro também que não fala de oratória, mas é um livro que também é muito importante, que é As 48 Leis do Poder. Esse é para você conhecer líderes, as pessoas que te lideram, as pessoas que te governam, entender o ser humano em si. As pessoas que querem ter poder sobre a sua vida, por exemplo, ele vai ensinar lá as 48 leis do poder, não para você apenas ser poderoso, mas para você identificar quando alguém está tentando te manipular. Esse é do Petri, né? Fantástico. Ele é muito bom, cara. Ele tem um outro livro muito bom chamado Poder e Manipulação, que é uma releitura do livro de Maquiavel, O Príncipe, trazendo para a nossa realidade atual. É um livro muito legal. Eu li 2 vezes, é um livro realmente muito forte. Ele é um cara muito bom. E, cara, eu vou deixar aqui, nesse encerramento, também uma dica de um livro muito bacana. Show, Marcelo. Inclusive, o Marcelo precisa falar a questão do Silvio Santos, né? Por que você se inspira no Silvio Santos também? Cara, a gente vai ter muitos... o Alan vai ser um parceiro nosso de longa data. O Alan domina um tema que para mim é muito relevante, que é a comunicação, que é a oratória, que é a persuasão e vendas. Ele é muito bom no comercial. Então o Alan voltará aqui também em outros cenários para discutir a esse respeito. Então, primeiro sobre o Silvio Santos. Silvio Santos, para mim, ele tem uma capacidade de falar de uma forma tão simples, tão direta e ao mesmo tempo tão persuasiva, que ele acaba sendo uma pessoa tão popular em todos os ambientes. Então, o Silvio Santos, tanto ele fala para o cara do público E, como fala para o público A. Então, ele é um cara que ele tem uma capacidade de engajamento, de fazer as pessoas se relacionarem com ele de uma forma muito, se conectarem com ele de uma forma muito singela. Fernando tá ali te apontando 50 minutos de programa, estão estourando o nosso tempo. O nosso grande amigo Apollo Creed tá ali na produção, o Fernando Gustavo, hoje na produção. Então, cara, então o Silvio Santos, para mim, sim, eu acho que o Silvio Santos, a gente perdeu uma grande personalidade sendo que foi o Pelé. E acho que o Silvio Santos é do mesmo nível na comunicação, né? É um cracaço, é um gênio, um cara que está entre os 5 maiores brasileiros de todos os tempos, eu não tenho dúvida. Além de tudo, um grande empreendedor, né? Que, falando de podcast, criação de conteúdo, cara, ele tem um canal de TV, ele foi lá, lançou o Carnê do Baú.
ele foi e lançou a Telecena, ele foi e lançou o Jequiti. Ou seja, ele usava o canal dele de comunicação, mais um, para divulgar muito bem e vender muito bem os seus produtos. Eu tenho certeza que ele faturou mais com os produtos do que com o próprio canal de televisão ao longo dos anos. E a dica de livro de hoje, eu gosto sempre de deixar... Cara, eu sou um leitor voraz, apesar de nesse atual momento, com a Sorriquera, com o Otimize, com o podcast, com o Evoke, com... enfim, tantos projetos que a gente tem feito, eu tenho diminuído a minha carga de leitura. Mas eu vou deixar aqui uma dica de leitura para vocês. Você quer melhorar não só a sua oratória, como também a sua capacidade de retórica, que é a sua argumentação. Então você organizou as ideias, tem uma capacidade de comunicação boa, mas você precisa dominar também a segunda arte, que é a retórica, que seria a capacidade de argumentação. Então eu dou uma dica para você de um livro do filósofo alemão Arthur Schopenhauer, que chama A Arte de Ter Razão. São 38 técnicas ensinadas por Schopenhauer de como você vencer um debate. É óbvio que ali ele explora muitas técnicas que hoje, infelizmente, os nossos políticos usaram elas distorceram elas para que eles vençam o debate, né? De uma forma que eles não tenham compromisso com a verdade, mais ou menos como eram feitos nas ágoras, lá em Atenas, na Grécia, pelos sofistas. Mas, sem dúvida, é importante você conhecer também a arte da argumentação, né? Por meio desse livro, A Arte de Ter Razão, de Arthur Schopenhauer. Pessoal, ficamos por aqui. Alan, um grande abraço. Obrigado, Marcelão. Obrigado pelo convite. Junto. Obrigado, aliás, pela participação. Obrigado pelo convite. Farei novos convites. Você vai ser uma presença sempre marcante aqui no Tudo Acaba em Business. Fernandão, vou terminar aqui com o nosso logo na tela. Esse é o último arquivo do dia ali, Fernando. Obrigado a todos. Salve, salve, galera. Um grande abraço. Fui. Valeu.